Boa noite a todos. Com grande satisfação, né, que hoje a gente está dando, né, início a uma live da Coordenação de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu sou a professora Eliane Costa de Souza, sou coordenadora do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E hoje, né, um dia antes da comemoração do Dia do Engenheiro Sanitário e Ambiental, né, tomamos a iniciativa de fazer essa live, né, para a gente falar um pouquinho, né, um bate-papo aí sobre a questão do mercado de engenharia sanitária e ambiental. Essa live, ela também é em comemoração do início do período letivo, né, 2021.1. E a gente faz, né, isso, boas-vindas aos veteranos. E assim, como tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de atuação dos profissionais de saneamento ambiental no cenário atual. E é com grande satisfação, né, que a gente tem hoje, né, um egresso que vem atuando no mercado, o ex-aluno da gente, né, Micael Vasconcelos, e ele vem, né, juntamente com o professor Rui de Oliveira, fazer aqui um debate, né, e aí a gente vai fazer aqui um belo debate, né, professor Rui, Micael. E antes, só agradecer, né, a todos aqui presentes, né, boa noite a professores, alunos que estão aqui presentes, e também agradecer ao CODECOM, né, por todo o apoio, né, na pessoa de Hipólito, que sempre está ajudando aqui nas lives, e muito obrigado. Professor Rui, passo a palavra para você, né, espero que a gente tenha um bom momento, né, hoje, né, para a gente estar discutindo aí sobre a questão do mercado do engenheiro sanitarista e ambiental. Então, boa noite para todos. Eu quero dar as boas-vindas para os meus colegas professores, mas de uma maneira especial para os alunos, alunos do primeiro período, para esse momento. E também eu quero, de uma maneira muito especial, saudar Micael, meu aluno em algumas disciplinas, e também meu professor, para este momento assim, né, em que ele vai falar sobre a sua experiência e vai indicar também caminhos para os que estão vindo pela frente aí. Então, Micael Vasconcelos, ele é engenheiro sanitarista e ambiental, formado aqui no Brasil, e fez a graduação dele no sistema sanduíche, na Portland State University, lá no curso de Engenharia Civil e Ambiental. Ele é especialista em saneamento básico.
está cursando MBA em gestão de projetos e processos e é coordenador técnico operacional, né? Ou foi coordenador técnico operacional responsável pela bateria de água no Agreste Alagoano. E, atualmente, Micael é funcionário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, tendo sido aprovado quando ainda era estudante do nosso curso. E uma coisa realmente que é muito agradável saber que Micael ele acabou de criar um canal na plataforma YouTube chamado Saneamento Nosso de Cada Dia. Então, eu quero passar a palavra para o Rafael, para que ele faça a sua palestra, e depois a gente parte, então, para um momento de perguntas. Eu vou atuar como mediador, no sentido de repassar essas perguntas, de ver o que está acontecendo aí no chat, né? E vocês aproveitem, porque vai ser muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente ao EPB, no nome da professora Leiliane e professor Marcelo, pelo convite. É uma honra para mim voltar para nossa casa, onde me formei, e receber aqui como mediador o professor Rui, que foi meu orientador na graduação. Fizemos um trabalho bem legal. E, gente, a ideia hoje é mais fazer um bate-papo. A ideia não é exaurir, não sou nenhuma pessoa muito velha que tem uma experiência absurda, mas o pouco que tenho, eu gostaria de compartilhar com o maior prazer para vocês. Eu vou compartilhar aqui, não é uma apresentação, é um bate-papo realmente, e espero que todo mundo consiga extrair alguma coisa dela. Acho que já estão todos vendo. Professora Neiliane e professor Rui, pode confirmar se já estão vendo? Professora Neiliane e professor Rui, pode confirmar se já estão vendo? Sim, Micael. Ok, está na tela. Tá ok. Então, o tema que me foi passado foi perspectivas de atuação dos profissionais de saneamento ambiental no cenário atual. E aí eu não chamei de palestra, mas sim um papo, e é direcionado principalmente aos novos graduandos em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UEPB. Como o professor Rui falou, eu me chamo Micael, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental pela UEPB. Eu tenho uma graduação sanduíche pelo programa Ciências Sem Fronteiras, em Engenharia Civil e Ambiental, lá em Portland State University. E hoje eu estou especialista em saneamento básico e engenharia ambiental. Atualmente eu estou cursando um MBA em Gestão de Projetos e Processos. É uma paixão minha. Me vi apaixonado por gerir pessoas, gerir processos, gerir projetos, e aí estou buscando cada vez mais me especializar na área. Desde junho, mês passado, eu estou técnico judiciário aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Até maio, meados de maio de 2021, eu era coordenador técnico operacional em um PPP no Agreste Alagoano, pelo Grupo Iguá Saneamento, que é um dos 3 maiores grupos de saneamento do país. E aí, lá nessa oportunidade, eu consegui desenvolver diversos trabalhos. Eu entrei nessa empresa como analista técnico operacional, recebi uma promoção para supervisor, e no último ano recebi também uma promoção para coordenador, e lá a gente liderava cerca de 31 pessoas, no setor tanto de produção como no setor de centro de controle operacional. Então, toda a água que abastecia 10 municípios, ela passava por nosso controle, tanto de produção quanto de qualidade. Recentemente, eu desenvolvi um projeto pessoal muito antigo, que é a criação do canal Saneamento Nosso Cada Dia, lá na plataforma YouTube. E o surgimento dessa plataforma foi um déficit que eu sempre encontrei em não achar material sobre saneamento, o dia a dia do saneamento no YouTube. Quando se buscavam matérias específicas, era fácil de identificar, mas o dia a dia operacional, como que funciona a estação de tratamento de água, estação de tratamento de efluentes, eu não conseguia encontrar. E aí resolvi criar esse canal. E mais recente, eu estou fundando aí minha empresa em sociedade, uma empresa de consultoria, a Migra Ambiental, que já está nas últimas etapas, e espero divulgar brevemente nas minhas redes. Aqui compartilho só algumas fotos. Aqui foi uma visita, aqui a professora Verusca, isso aqui foi uma das minhas turmas. Como eu fiz graduação sanduíche, eu não tive a mesma turma, passei por algumas turmas.
aqui lá em Portland State University, com alguns brasileiros. Aqui era a empresa no qual eu trabalhava, aqui uma das estações de tratamento que eu coordenava, parte da equipe. Aqui é meu canal e aqui é o logo da Migra Ambiental. Falando um pouquinho sobre o papo agora de engenharia sanitária e ambiental, e aí voltado mais para os engenheiros que estão, os estudantes de engenharia. A engenharia sanitária e ambiental, ela abrange basicamente as disciplinas de química, biologia, cálculos e hidráulica. Isso era o que eu vivenciava no meu dia a dia dentro de uma planta, dentro de uma estação de tratamento de água. Então, no dia a dia, seja numa análise físico-química, no nosso laboratório microbiológico, ou nas nossas análises no centro de controle operacional, tudo basicamente se resumia a química, biologia, cálculos e hidráulicas. E aí, para quem quer realmente seguir nessa área, entrar em empresas privadas, e espero que vocês tenham afinidade com essas disciplinas, porque isso é o mais demandado no dia a dia. A UEPB ela é mais voltada até o 5º período, metade do curso, para engenharia básica. Então, eu não sei quais são as novas mudanças, isso aqui eu peguei um pouquinho do meu histórico, e vi que até o 5º período a gente estudou basicamente cálculos, física, química, biologia e algumas áreas correlatas. A física, química, como mecânica dos fluidos, termodinâmica. Do 6º período em diante, a gente vai para aquelas disciplinas mais aprofundadas, mais da área, tanto sanitária quanto ambiental. Meio ambiente, hidráulica, estruturas, tratamento de água, efluentes, poluição, recursos hídricos, modelagem, o professor Fernando eu vi que está aí na palestra, eficiência energética, entre outras. Então, o curso é basicamente desenvolvido nesses dois ciclos. A primeira fase, mais engenharia básica, então não se desesperem nesse início. Realmente, a gente precisa ter toda essa base para poder ingressar realmente no meio propriamente dito da engenharia sanitária e ambiental, e logo depois vem as disciplinas mais relacionadas ao tema. Não vou dizer mais legais, porque as outras também são. E não desprezem nenhuma disciplina, afinal, todas elas servem de embasamento para uma futura, e no dia a dia também são aplicadas. Na minha experiência, na minha última experiência... Oi. Tá, tem como tu verificar teu áudio? Tá dando um eco. Tá dando eco. O de vocês também estava apresentando eco para mim também. Não sei o que posso fazer. Mas quando você falou, e o professor Rui também, eu também ouvi eco. Talvez seja alguma falha na própria transmissão. O que a gente pode fazer? Tenta aumentar o volume ou diminuir um pouquinho, aí a gente não liga o áudio agora. Pode botar de novo a apresentação. Tá, deixa eu só tentar fazer esse controle do volume. Para mim tá bom aqui. Eu acho que você está com o ventilador ligado, né, Micael? Estou. Quando eu passo o ar e bato esse barulho. Mas aqui tá super limpo o seu áudio para mim. Tá ouvindo agora? Melhor? Melhorou? Super limpo. Tá bom. É porque o pessoal tá mandando um monte de mensagem reclamando, aí por isso que eu tô falando, não? Não, mas transmissão. Eu vou retomar aqui. Perdão, pessoal. Retomando, pessoal, só alinhando uma expectativa, eu acho que é uma coisa muito interessante. Atrapalhar mais uma vez, só botar o modo de apresentação, sua tela. Ah, não está não? Não. Normal demais. Estou de boa. Tá aí. Pronto? Beleza, ótimo. Retomando. Alinhação à expectativa, pessoal, geralmente, na maioria dos casos, 99% dos casos, quando você se forma no seu primeiro emprego, a gente não recebe o piso de engenheiro. Então, vamos ter um pouquinho de pé no chão, paciência. Geralmente, as empresas, quando a gente se forma, elas contratam como operador, encarregado, analista, supervisor, coordenador, gerente, entre outros. E aí não há uma obrigatoriedade de pagamento do piso.
Então, quando a gente se forma, a gente precisa ingressar no mercado de trabalho, e eu sou muito adepto da gente aproveitar as oportunidades. Afinal, o mercado está aí, hoje tem muito profissional formado, e as oportunidades que surgem a gente precisa abraçar. E aí, geralmente, os profissionais que saem da academia, eles já, por possuir um curso de graduação, eles já vão focados nos cargos de alta gestão. Eu não falaria nem supervisor, mas coordenador e gerente. Só que esses cargos, eles exigem uma experiência prévia, seja no processo produtivo, seja com liderança de equipe. E a gente, quando sai da academia, infelizmente, a gente não tem essa vivência. E aí a gente precisa realinhar a expectativa. Então, vamos buscar, ao sair da academia, no momento que a gente se forma, tentar encontrar um cargo que seja adequado para a nossa fase. E no momento que a gente ingressa numa empresa privada, a gente consegue, sim, desenvolver novas habilidades e ter todos os requisitos para galgar novos cargos. Por exemplo, na empresa que eu iniciei, na Igual Saneamento, eu iniciei como analista técnico operacional. E aí fui galgando para supervisor e logo depois coordenador. E certamente, se não tivesse saído mês passado, eu conseguiria chegar a um cargo de gerência. Isso é algo orgânico, é algo voluntário. Você precisa só desenvolver habilidades e, logicamente, ter o comprometimento necessário. Então, não se frustrem, faz parte do processo. Eu acredito que não só na engenharia, mas as demais profissões. Ao se formar, a gente precisa se reenquadrando. E outra coisa, quando eu estava na UEPB, no último período, até o último período, eu escutava que a engenharia ambiental era a profissão do futuro. E aí eu cheguei lá no final do curso e digo, caramba, o futuro ainda não chegou, e talvez foi uma falta de maturidade de minha parte, e eu só enxerguei depois, porque o que ocorre é que a maioria dos profissionais se formam e ficam esperando as oportunidades caírem no seu colo. E aí realmente o futuro não ocorre se a gente não sair da nossa zona de conforto. Então, a dica que deixo primeiro, encarem qualquer oportunidade que surgir. Logicamente, faça uma análise, né, de viabilidade. É viável eu assumir esse cargo? Eu tenho uma chance de crescer dentro dessa empresa? Caso seja possível, dê para se manter. Então, abraça a oportunidade e faça seu nome na empresa. E outra coisa é que saia um pouquinho da zona de conforto. Eu não consegui emprego em Campina Grande, tive que abraçar uma oportunidade que surgiu em Alagoas, lá em Arapiraca, nem sabia onde era Arapiraca, mas foi a oportunidade que surgiu e eu avancei nela. Os novos profissionais hoje, principalmente da engenharia sanitária e ambiental, eu enxergo que eles estão nessas 4 vertentes. Alguns vão galgando novos patamares na própria vida acadêmica, fazem uma graduação, especialização, mestrado, doutorado, um pós, e seguem a vida de professor e pesquisador. Exemplos, temos aí o professor Rui, a professora Neliane. Alguns vão para a empresa privada, e aí eu separei os 4 maiores grupos na área de saneamento, a IGE, a BRK, a Iguá e a AGS INMA, são os maiores grupos do setor de saneamento do país. Alguns vão para o serviço público, fazem aquele concurso, trabalham na ANA, IBGE, IBAMA, na CAGEPA, na Casal, na Embasa, e a maioria, pelo que eu vi, pelo que eu tenho contato, vão empreender. Eu até me surpreendi, eu fiz uma palestra semelhante há 2 meses atrás, para uma empresa lá do Sul, e me surpreendi quando fui buscar os meus colegas de trabalho, a maioria estava empreendendo. Aqui nessa foto, nesse slide, eu tenho 2 colegas que foram colegas meus de graduação, o Gustavo e o Jefferson, e hoje cada um tem sua empresa. Então, realmente, o empreendedorismo é algo que está um pouco inato na população, principalmente em engenharia. E o que falta para mim é que haja uma comunicação mais assertiva nesse ecossistema. As universidades abrirem as portas para os empreendedores, as empresas privadas fomentarem pesquisas, as universidades também não engavetar patentes, então as pesquisas desenvolvidas realmente levar para o mercado, levar para as indústrias, colocá-las em práticas. Então, o que falta um pouquinho desse ecossistema funcionar junto. No momento que isso tudo ocorre de modo coeso, eu acho que as coisas andam mais rápido. Falando um pouquinho sobre engenharia sanitária, não tem como falar sobre o marco de saneamento. E a ideia desse papo aqui é realmente um papo motivacional, tendo em vista que o pessoal está entrando agora ainda não sabe nem onde está pisando, está vendo só aquelas cadeiras mais básicas. Então, vou falar um pouquinho sobre o marco de saneamento. A ideia não é exaurir, não ser exaustivo num tema, mas comentar por cima um pouquinho sobre esse novo marco legal de saneamento, o marco regulatório.
O objetivo central do marco é universalizar o saneamento básico. Não é nem universalizar, que isso é um tema muito... é um nome muito utópico, universalizar. Mas o objetivo central é que até 2033, 99% da população tenha abastecimento de água e 90% tenha coleta e tratamento de esgoto. Esse é o objetivo central do novo marco de saneamento. E as principais benefícios ou vantagens que esse marco traz é padronizar regras no setor de licitação, por exemplo, como eliminar os novos contratos de programa. Ocorre que se uma prefeitura quisesse contratar uma empresa estatal, por exemplo, a Campina quisesse contratar a Cagepa, talvez não fosse obrigado a ser feita uma licitação, ela poderia contratar diretamente. Isso acaba eliminando possibilidades de competitividade e melhorar o serviço prestado à própria população. Então, o novo marco de saneamento ele vem padronizar essas regras, dá segurança jurídica também para investidores. Um país que é bem regulamentado, investidores tanto internos como externos têm segurança de investir, isso aumenta a competitividade. Então, eu consigo trazer diversas empresas, tanto de porte nacional como internacional, para competir. A criação de blocos municipais, que é aquela contratação coletiva. Um dos receios do novo marco era que aqueles municípios mais marginalizados, as periferias, que não têm uma receita estimada tão boa, ficar meio que escanteado, esquecido. E aí, o novo marco ele permite a formação de blocos municipais, e aí você consegue englobar tanto aquela região metropolitana, que dá mais receita, que dá mais dinheiro para as empresas, mas também inclui nesse bloco aqueles municípios mais periféricos, de modo que consiga atender toda a população, tanto os mais periféricos como os mais privilegiados das regiões mais metropolitanas. Aquela frasezinha que a gente escuta, eu escutei muito isso durante minha graduação, que o investimento de R$1 em saneamento reduz R$4 na saúde. Então, na hora que eu passo a investir em saneamento, saneamento é saúde, saneamento é vida, saneamento é tudo. É extremamente importante, é uma profissão muito nobre, pessoal. E aí, para vocês que entram, sintam-se muito privilegiados em poder cursar engenharia sanitária e ambiental. O mundo precisa da gente. E não só água e esgoto, o saneamento não se resume a água e esgoto, mas resíduos é algo que extremamente carente, precisa de gente. E a última meta que eu trago aqui, como algo muito vantajoso, é acabar os lixões a céu aberto até 2024. Falando um pouquinho sobre o caso mais recente, é o caso SEDAI, lá do Rio de Janeiro. Após o marco de saneamento, o projeto SEDAI, que é a companhia como se fosse a Cagepa lá do Rio, ela foi a maior licitação relacionada à infraestrutura e saneamento do país, depois de aprovado o marco. E aí a grande preocupação era que realmente a classe mais marginalizada, a periferia, as favelas do Rio não fosse atendida. E aí o SEDAI provou que é possível sim você fazer na modalidade filé e osso, que nada mais é que juntar a região metropolitana e a região mais periférica e montar esses blocos, englobando todos esses municípios. E aí o SEDAI provou que era possível. Então, ele dividiu em 4 blocos. Quem tiver mais curiosidade, eu fiz um vídeo lá no meu canal. Deixo o link, compartilho o link. E aí ele provou que é sim possível. Você abrange tanto aquele pessoal que tem mais poder aquisitivo, quanto pessoas de menor classe. Ele movimentou o mercado, então as empresas, a Iguá Saneamento e a IGEA, que foi que venceu o 1, 2 e o 4º bloco, ela já começou a montar seus bancos de talentos. Isso aumenta muito a oportunidade de ingresso em empresas privadas, principalmente para os novos, para quem está já se formando, né? Isso gera emprego e crescimento profissional, gera emprego para quem está fora e para quem está dentro gera oportunidade. Eu mesmo poderia ir para o Rio de Janeiro, para um novo cargo de gerência, um novo desafio, ou até uma nova coordenação. E gera oportunidade para quem está fora, já que abre diversos empregos. E uma coisa que vale ressaltar, que essas concessões elas não são feitas apenas por engenheiros sanitaristas e ambientais. Então, ela movimenta o mercado de modo muito abrangente. Empresas como Iguá Saneamento, a IGEA não só é formada de engenharia, existe RH, existe contador, advogado, então acaba trazendo uma gama muito variada de profissionais para esse meio. E também abre precedentes para novos leilões ainda em 2021. Como eu estava na PPP até maio, agora em julho, em meados de julho, haverá uma nova licitação lá na região que eu atuava,
do Bloco B, que a gente chamava do Bloco B, que vai abranger uma parte da região agreste, um pouco da região mais metropolitana de Alagoas. Falando um pouquinho sobre a universalização do saneamento, existe o Plano Nacional de Saneamento Básico, eu não sei, possivelmente o professor Rui comenta sobre, nas disciplinas que ele leciona, e aí a estimativa é que é necessário 303 bilhões de reais para universalizar o saneamento. E aí, corrigindo com a inflação, fica na casa de 420 bilhões de reais para universalizar o saneamento até 2033. E aí, só um dado um pouco recente, só para vocês terem noção como que é o cenário de hoje, como é deficitário, como precisa da gente. 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao esgoto. O esgoto corre a céu aberto. Na maioria das cidades, na cidade que eu trabalhava, o esgoto corria a céu aberto e era normal para a população. Eles nunca viveram outro cenário, então aquilo acaba sendo regular, normal para eles. E 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água. O país extremamente rico em mananciais, um país com recursos hídricos em abundância, e 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água. O KPMG, que para mim é uma referência de consultoria, pegou esse estudo do PlanSAB, do Plano Nacional, e foi verificar se realmente fazia sentido essa estimativa de aproximadamente 420 bilhões para universalizar o saneamento até 2033. E aí, o KPMG, ele pergunta se tudo realmente foi levado em conta. Foi levado em conta a depreciação dos ativos existentes? O que é depreciação? Como um carro que você compra hoje e amanhã ele passa a valer menos, a depreciação ocorre quando uma estação, por exemplo, amanhã ela passa a valer menos, depois menos, porque o equipamento ele deixa de operar da maneira que precisava, precisa passar por manutenção, ele vai depreciando, vai perdendo o seu poder de funcionamento. E aí se estima que, dentre as estações de tratamento de água, de efluentes e estações elevatórias, a depreciação ocorre na casa de 6 bilhões de reais. Isso quer dizer que a cada ano você perde 6 bilhões de reais naquele equipamento. Então, eu preciso reinvestir para dar a condição daquele equipamento voltar para o patamar que ele atuava. Além disso, o aumento de consumo per capita talvez não tenha sido levado em consideração nesses 420 bilhões, porque a população ela não é estática, a população ela cresce, e quando ela cresce, ela é extremamente consumista, então ela acaba consumindo muito mais água, gerando muito mais efluentes, gerando muito mais resíduos, e também a expansão orgânica do mercado. O mercado também é algo, não é algo estático. Então, quando se aumenta o consumo, se aumenta também o mercado precisa suprir essa demanda existente. Então, o KPMG, ele levantou esses pontos para saber se realmente o PlanSAB levou em consideração, para estimar esses 420 bilhões, esses pontos. E aí o KPMG foi um pouco além. E fez um estudo e disse que entre 2014 e 2018 a gente só investiu 65 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que a gente está muito atrasado. Se a gente realmente quiser universalizar, a gente está muito atrasado. Nesse ritmo, segundo esse estudo, a gente só universaliza em 2059. Eu tenho uma meta de 2033, só que eu invisto muito pouco. Então, se eu continuar nesse ritmo, eu só chego nessa universalização em 2059. E qual que é o outro cenário? O G20, que faz parte aí os ministros das 19 maiores potências mundiais, ministros, chefes dos bancos centrais, das 19 potências. Eles fizeram esse estudo e disseram que, eu converti, logicamente, de dólares para real, e eles fizeram esse estudo e disseram, se você quiser universalizar até 2033, você precisa investir mais de 700 bilhões, ou seja, muito acima dos 420 previstos pelo PlanSAB. E aí não é nem para universalizar, é para levar o Brasil para os padrões internacionais. E a gente tem dois cenários hoje. Ou a gente investe muito no saneamento para universalizar até 2033, ou a gente continua nesse ritmo de investimento e aceita que a gente não vai conseguir atender a meta. Falando um pouquinho sobre isso, eu faço um adendo aqui. O resíduos sólidos é algo extremamente esquecido na minha concepção. Eu sei que eu vivi muito água e esgoto na PPP, e os resíduos sólidos, às vezes, ele fica meio que escanteado, ele não fica em evidência como deveria. E, para mim, o grande potencial do país, não só do país, por ser um problema mundial,
mas o grande potencial econômico está nos resíduos sólidos. É um dinheiro que está ali jogado, que poderia ser reciclado, reaproveitado, reutilizado e está esquecido. E aí a Migra Ambiental, que é o meu novo projeto pessoal, ela vem focada mais nesse ponto. Logicamente, é uma consultoria, você abre para todas as vertentes de saneamento básico, mas eu quero focar muito na parte de resíduos sólidos, por entender que é uma parte muito deficitária ainda. Se você analisa as empresas, as maiores empresas do país, o grande foco sempre é água e esgoto, e resíduos fica meio que esquecido. E aí, gente, tem emprego? Será que tem emprego para essa quantidade de profissionais que estão se formando, esses novos profissionais que estão entrando agora? Tem emprego? Tem sim emprego, tem muito emprego. Um estudo do Trata Brasil, depois eu deixo as referências no final do nosso papo, ele diz que se você investir R$ 1.000 em infraestrutura, em obras de manutenção e expansão de redes de água e esgoto, a cada R$ 1.000 investido, eu gero de renda na economia brasileira 1.190. Logicamente, eu vou trazer isso para cifras bilionárias. Eu estou falando de esse 1.000 vira 9,3 bilhões ao ano e o 1.190 vira 11 bilhões ao ano. O que é que isso quer dizer? Que a cada 11 mil que eu invisto em melhorias na infraestrutura das redes de água, de abastecimento de água e coleta de esgoto, eu consigo gerar, de modo direto, indireto, induzido, 1.190 na economia. Então, é algo extremamente viável, fora a quantidade de emprego que eu gero. Nesse período, entre 2005 e 2015, nesses 10 anos, foram empregados mais de 142 mil pessoas por ano. Por ano, mais de 142 mil pessoas foram empregadas. E aí, só falando um pouquinho sobre esses efeitos, o efeito direto é a construtora em si, que é contratada para fazer essas obras de... Deixa eu pegar aqui o apontador. Para fazer essas obras de manutenção e expansão de redes. Então, aqui é a construtora, digamos. O indireto são os fornecedores da construtora. Tá? A construtora precisa comprar cimento, ferro, cano, tubo, tudo que ela compra é o efeito indireto. E o induzido nada mais é que são as pessoas que trabalham tanto na construtora, como também trabalham nesses fornecedores. Elas injetam dinheiro no mercado de trabalho. De que forma? Elas pagam um curso, elas pagam saúde, elas pagam alimentação, pagam educação. Isso tudo gera receita, gera renda para a economia brasileira. Então, a cada R$ 1.000 que eu invisto na infraestrutura, eu melhoro uma gama de setores. Eu não só melhoro a infraestrutura, eu melhoro tanto construtoras, como os fornecedores de construtoras, como todas as outras áreas que essas pessoas acabam usufruindo. E aqui a gente está falando de investimentos, são investimentos que a gente chama de CAPEX, no setor privado, são os investimentos, e aqui eu falo um pouquinho da parte operacional, o OPEX. Então, nesse mesmo período, de 2005 a 2015, foi-se injetado nas empresas privadas 39,5 bilhões ao ano. Isso, a operação. Além disso aqui, de investimentos, que são pessoas que são temporárias, elas fazem a obra e são liberadas de novo para o mercado, a operação em si gerou mais de 340 mil empregos por ano. Então, tem emprego, gente, tem muito emprego, tem muito emprego. Basta investimento. E isso aqui, esses 39 mil ao ano, acabou gerando, de modo indireto, direto induzido, 44 bilhões de renda na receita do país. Então, tem emprego, vale a pena muito. É uma área extremamente linda, eu amo saneamento, vivo saneamento. Realmente saí da empresa que atuava mês passado. São fases e fases. Passei quase 4 anos na empresa, aprendi muito. Consegui me desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente. E agora enxergo que é um momento de trabalhar um pouco para mim, colocar um pouco do que eu aprendi e me dedicar agora para o meu negócio. Aproveitar um pouquinho do tempo que vou ter disponível e vamos trabalhar. Então, aqui eu trago em primeira mão a Migra, o site oficial ainda não está no ar, mas esse aqui é o site que a gente está desenvolvendo. A Migra é uma empresa de consultoria e a ideia nossa é que a gente atenda com presteza a população. Lá na empresa que trabalhava, como eu era aprovador de custos, eu tinha muitos fornecedores, tinha contato com muitos fornecedores. E, às vezes, a gente sentia aquela falta de excelência no trabalho desenvolvido. Então, a Migra Ambiental ela veio tentar suprir
essa deficiência. Não só entregar o resultado, mas entregar bem feito, entregar com excelência. Então, surgiu meio que do inconformismo da forma que os trabalhos, os projetos eram entregues para a gente. Aqui são as referências que eu utilizei para a apresentação, meus contatos, vou disponibilizar todos, mas o LinkedIn, o YouTube, quem não tiver ainda, siga lá o canal. Realmente, em junho, eu não consegui desenvolver muitos projetos, mas a gente está voltando agora, já consegui me organizar no novo estado que estou morando, meu Facebook, Instagram, e-mail e telefone. E meu muito obrigado, logicamente, ao EPB por oportunizar esse momento. Deixa eu parar. Fico extremamente lisonjeado e para mim é de extrema gratidão poder participar desse momento, falar um pouquinho sobre o que a gente vive e principalmente perto dessas autoridades aí que foram professores, foram meus professores aí. Dei muito trabalho a eles, sempre dei muito trabalho. E estou aí, gente, à disposição. Eu espero que todos tenham cada um uma pergunta. E aí, como o Micael nos deu muito trabalho, ele agora vai ter um bocado de trabalho também para responder a tudo isso. Não sei como é que as perguntas vão ser colocadas, talvez Hipólito possa esclarecer aí, se vai ser através desse chat aqui ou de um outro chat que vai aparecer. Então, eu estou esperando ainda. Rui, é porque parece que a plateia hoje não quer perguntar não, né? Só a gente viu alguns elogios, mas pergunta, pelo menos assim, eu estava procurando aqui, não vi, né? Então vai ser com a gente mesmo. Vamos bater um bate-papo aqui, ver se alguém se habilita a falar alguma coisa, né? A perguntar alguma coisa. Começa, Rui, falando um pouquinho do antes para o hoje, né? A perspectiva do que o Micael está colocando aqui e o que você viu na época que você trabalhou, né, como engenheiro sanitarista e agora, né, como professor. O que mudou? Eu acho assim que, primeiramente, eu quero dizer assim que quando eu vejo Micael assim com todos esses contatos, né, dele, a LinkedIn, Instagram, YouTube, isso e aquilo, né, e por último o telefone, né, eu fico muito impressionado porque também de fato, estas coisas acabam movendo o nosso mundo e nosso dia a dia agora, profissionalmente mesmo. Às vezes, na classe, eu digo para os meus alunos que quando eu não fiz nenhuma pesquisa para o meu doutorado, e eu terminei em 1990, nenhuma pesquisa via internet, porque internet era uma coisa muito fora ainda, né? Existiam as intranets. Eu tive que ir pessoalmente para a biblioteca para coletar cada artigo, para fazer a cópia disto. E então eu quero saber, eu quero colocar assim para a gente comentar, né? Não somente eu, que sou um engenheiro formado, eu concluí meu curso de graduação em 1974, não existia microcomputador, não existia isso e aquilo. E eu quero saber como é que a visão que os novos engenheiros, especialmente esses que estão entrando hoje na universidade, devem cultivar com relação a isso. Quer dizer, o que eles devem fazer? Quais são as habilitações que você acha que eles podem buscar para se conectar, né? Porque eu penso, você chegou a falar no seu papo que havia necessidade de comunicação. Primeiramente, você se referiu à comunicação entre universidade e empresa, né? Mas, de fato, falta comunicação de uma maneira geral. E para a gente não cair no lugar comum de apenas se conectar para as bobagens, né? Como é que a gente pode tirar o maior proveito de tudo isso, desse ferramental todo, né? Como é que você vê essa questão? Eita, o professor Rui era assim também na sala, viu? Ele vinha com perguntas bem, as ditas cabulosas. Mas eu sempre senti, professor, essa ausência de comunicação. A gente, em empresa privada, tende a desenvolver trabalhos sociais.
para abranger as universidades. Então, tentar buscar parcerias. A gente sentia um pouco de resistência das instituições públicas em abrir as portas. Isso aí eu sentia como uma pessoa que buscava ativamente as instituições públicas. Às vezes era um receio de expor algum problema da unidade. Logicamente, a gente estava ali como apoio, era realmente para tentar ajudar de modo positivo a universidade, no caso a universidade em questão, mas realmente eu sempre senti essa resistência. O que falta para mim é essa comunicação. Hoje, a internet, esses meios, eles nos permitem fazer um network muito grande. Eu consigo falar com o senhor, consigo falar com a pessoa que está em outro país. Então, eu acho que essa nova geração precisa utilizar essa possibilidade de network de modo mais positivo. Antigamente, se esperava um ano para ir para um congresso, uma feira, para se encontrar profissionais. Hoje, você encontra profissionais no dia a dia no LinkedIn. Quem tem LinkedIn aí tem acesso diário a profissionais de renome, que tem o seu contato disponível, que tem toda a tecnologia, tudo que gera de patente, de pesquisa, está lá desenvolvida, está lá explícita. Se é uma tecnologia nova, comercializada, também eles divulgam. Então, para mim, hoje, a ferramenta LinkedIn é uma ferramenta extremamente interessante e que aconselho que todos utilizem de modo realmente salutar, porque lá você consegue pegar tanto o que está surgindo no mercado de tecnologias novas. Eu fazia isso, muito essa busca no LinkedIn para encontrar novos fornecedores, como patentes novas, como pesquisas novas, divulgação do seu próprio trabalho, divulgação do seu próprio currículo. Você consegue desenvolver, desenvolvi um artigo, está aqui meu artigo, leia lá. E aí você vai desenvolvendo seu perfil profissional. As empresas hoje buscam, quando eu fazia recrutamento, o que a gente busca hoje não é nem tanto a aptidão intelectual, as hard skills, mas sim as soft skills. Então, hoje o que a empresa busca é aquele profissional que tem uma inteligência emocional muito boa. É uma coisa que essa nova geração precisa se adaptar, precisa se habituar. Porque a gente é muito ansioso. Eu era muito ansioso, eu queria sair, eu queria trabalhar, e essa ansiedade acaba atrapalhando um pouco o nosso psicológico. Isso é verdade, infelizmente acaba atrapalhando. E hoje o que as empresas buscam é que 70% do profissional seja inteligência emocional, ele saiba o que queira fazer, onde queira estar, o que queira encontrar, e 30% do técnico, porque o técnico ele acaba desenvolvendo na própria atividade. Na execução da atividade você acaba aprendendo. Então, eu acho que a dica que eu poderia dar para os egressos aí, os novos alunos utilizem as plataformas disponíveis de modo positivo. Divulguem seus trabalhos, divulguem artigos, façam network, que se conectem com pessoas, se conectem com profissionais. Às vezes é um profissional de renome, sei lá, um de Bernardo da vida, que tive a experiência de me conectar, de conversar. Outros profissionais muito, 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 muito bons, mas estão lá disponíveis. É só você clicar no botão, se conectar e ter a oportunidade de conversar com ele. Bom, eu espero que depois de toda essa explicação, que eu acho que foram pistas importantes, né, porque para este mundo que nós vivemos agora, é muito importante ter desenvolver toda essa habilidade, né, de transitar, de entrar em contato, porque ninguém mais é profissional sozinho, né? Nós fazemos parte de grupos, de equipes, temos que lidar com outros profissionais de outras áreas, né? Um engenheiro conversando com um biólogo, com isso, com aquilo. Então, eu acho que uma excelente maneira de fazer isso é, de fato, estabelecer o contato. É também se expor, né? Quer dizer, sair. Você chegou a falar no início da sua apresentação sobre o alinhamento de expectativas, como encarar as oportunidades, né? E sair da zona de conforto. Que apesar de você ser um engenheiro jovem, esta é uma frase já bem velha, né? Sair da zona de conforto. Mas aí eu acho que estes meios, né? Essa nova mídia que está à disposição, ela permite que você saia, de fato. E se expõe. A melhor maneira de sair é se expor, é se mostrar, né? Bom, quem não é visto não é lembrado, né, professor? Pois não. Quem não é visto não é lembrado. É outra frase, né? De velho, né?
Eu sempre fui velho, o senhor sabe que eu só assim, tenho eu acho idade nova, mas minha cabeça é mais. Mas veja que essas verdades, né, elas de fato mostram que são verdades para sempre, né? É uma questão da experiência. Eu acho que uma coisa importante também é a experiência, quer dizer, ter experiência, adquirir experiência e ir sem medo, mas com muito foco. Eu acho que uma outra coisa que você disse também, já no finalzinho, é você tem que saber aonde você quer chegar, né? Eu sempre me lembro daquela frase que às vezes eu uso nas aulas, né? Sobre Alice diante das duas portas, né? Qual é a saída? Ela pergunta para o gato. E o gato, que é muito esperto, né? Ele responde: depende para onde você quer ir. Então, isso eu acho que é uma realidade, isso é uma indicação, né, de que a gente tem que saber absolutamente aonde nós queremos chegar. E para os alunos que estão começando o curso, é preciso que desde o primeiro dia, ou antes do primeiro dia, já saibam aonde querem chegar, né? Você diz assim, eu sempre fui muito inquieto, mas você tinha foco, né? Queria ser um bom engenheiro. Então, eu acho que e essa falta de medo de se mostrar, de se expor, eu acho que isso é um testemunho, né? Real de que tem que fazer isso, né? E dá Então, certo, eu né? queria saber se os alunos têm perguntas para colocar aí para a gente discutir. Tem uma de Marcela. Eu estou vendo aqui o chat também, viu, professor? Pronto, então vai lá. Pronto, tem umas Pronto. perguntas que tem aí no chat. É que eu tava com probleminha na net, mas tem umas perguntas, Rui. Marcela falou aqui que, tendo em vista a sua trajetória, qual conselho você daria para os futuros engenheiros que pretendem atuar na área de saneamento? Até falou um pouquinho já, né? Já. Então, eu vou passar para outra pergunta, aí você junta, né, para a gente ser mais dinâmico. Aí, Raine Sibela, ela fala, mais ou menos quando necessariamente terá que ser investido para universalizar o saneamento básico? Aí eu passo para a próxima pergunta ou a gente deixa para depois, quando terminar essa? Se eu puder responder. Só voltando um pouquinho A para a próxima seria Marcela. de William, mas deixa para a gente perguntar depois. Você fala agora um pouquinho dessa e depois a gente passa a próxima, tá certo? Perfeito. Marcela, primeiro ponto, você precisa primeiro definir em que área você quer seguir, porque saneamento é muito vasto. Então, você precisa definir uma área e tentar traçar tudo para que aquela área seja atendida. Por exemplo, você quer trabalhar com água, então buscar cursos de capacitação nessa área. Quer trabalhar com esgoto, tentar desenvolver pesquisas durante a graduação, monitorias que consigam lhe dar ferramentas para trabalhar nessa área no futuro. Com resíduos, então busca pesquisas na área, estágios na área. Então, eu acho que o mais interessante é você tentar ter todo o ferramental para que um dia, quando você concluir, você já tenha pelo menos o básico para ingressar nessa área. Sobre o quanto que precisa ser investido, eu tenho um dado do G20, e aí o estudo que o G20 fez é que a gente precisa de aproximadamente 700 bilhões de reais para universalizar até 2033, se a gente realmente quiser cumprir o que foi determinado no Plano SAB. Se a gente não for seguir o plano de saneamento e for... Perdão, pessoal. Aquelas motos que Deus... Não façam isso, gente. Não façam. Se a gente quiser continuar nesse ritmo de investimento, como 65 bilhões em 10 anos, a gente só consegue universalizar lá para 2059, segundo os estudos, né? Nesse caso, foi do KPMG. Então, precisa investir muito para universalizar. Gente, não tem que ter receio, a gente vai ter emprego eternamente, porque a gente está falando de o quê? Mais 40 anos, no mínimo, para universalizar. Daqui a 40 anos eu já vou estar aposentado, já vai ter uma nova geração aí, então vai ter emprego em abundância.
Então, realmente, quem se interessa pela área, cair de cara, se capacitar, porque o mercado vai ter eternamente. Não vão conseguir investir o montante necessário, então daqui a 20 anos a gente vai estar vendo um novo Plano SAB com um novo objetivo. Daqui a 40 anos, um novo plano com um novo objetivo. Fora que a população nunca vai parar de crescer. Então, esses objetivos eles vão sendo revistos, revisados e novas estimativas vão sendo feitas ao longo do tempo. Então, trabalhe porque emprego vai ter eternamente. Tem outra pergunta aqui que foi do professor William, né? Que ele puxou, né? Ele perguntou, Micael, como parte integrante do saneamento básico, os resíduos sólidos urbanos e da construção civil, como foi atendido nesse novo marco do saneamento? Professor William, grande abraço. Professor, uma coisa que me chamou a atenção no novo marco, algo que é bem central no marco relacionado a resíduos sólidos, é tentar eliminar os lixões a céu aberto, que é algo extremamente utópico na minha visão. Se você vira para um município aqui pertinho, tem lixão. Vai para outro, tem lixão. A gente sabe que é extremamente complexo ter um CTR hoje, um Centro de Tratamento de Resíduos. Extremamente complexo. É um investimento caro e que a operação também é cara. Então, o que o marco de saneamento, ele traz como objetivo central voltado para resíduos sólidos é tentar extinguir, eliminar os lixões a céu aberto até 2024. Não vi a fundo o que trata de resíduos da construção civil, eu sei que é seu ramo, então o senhor tem esse interesse, mas com a minha empresa aí vai ser relacionada a resíduos, então a gente está se aprofundando nessa parte de resíduos. Então, eu tenho o seu contato, depois eu entro em contato com o senhor e passo mais detalhes sobre isso. O senhor Rui quer fazer alguma colocação? A colocação que eu acho que é importante fazer é que as pessoas pudessem conversar mais. Quer dizer, eu estou vendo aqui agora os comentários que foram feitos, né? Fora esses que já foram respondidos. Eu acho que tem muita coisa importante que a gente poderia agora aproveitar, por exemplo, sobre o marco regulatório, né? Desde que se começa a falar de processo de gestão, lá nas disciplinas da gente, a gente diz, olha, o começo de tudo é a legislação, que de fato define as políticas que o país deve desenvolver, né? Então, eu acho que é curioso como é que nas áreas tecnológicas, normalmente as pessoas profissionais já, até gente formada, procura fugir do aspecto da legislação. Acha que aquilo é uma coisa aborrecida, né? Mas ali está o fundamento de tudo. Quer dizer, sem isto, sem os pactos que são negociados lá no Congresso, nas câmaras, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, é muito importante que a gente veja, é muito importante que os alunos, os novos e os velhos, leiam, quer dizer, se interem da legislação. E para a pergunta que Marcela colocou sobre o conselho que daria para que a pessoa fosse um bom engenheiro. Eu acho que a resposta que Micael foi dada é, olha, você tem que se associar com pesquisas naquilo que você escolheu. Eu acho que, além disto, além de procurar fazer muito bem essas disciplinas, você também tem que se inteirar da legislação a respeito daquilo, porque muitas ideias, muitas novidades que você pode propor estão lá, as demandas estão lá, né? Então, a gente precisa extrair dali os objetos, os elementos que a gente vai escolher para trabalhar, né? Isso tem sido uma experiência pessoal, né? Os temas que eu proponho normalmente para o trabalho de alunos, especialmente na pós-graduação, tem muito a ver com a legislação, né? Porque é um fio condutor para a vida, né? Tanto na esfera acadêmica quanto na esfera profissional. Eu acho que Micael não falaria com tanta habilidade sobre a questão de investimentos,
se não tivesse feito leituras, né, a respeito disso, por conta do novo marco regulatório. Então, eu normalmente recomendo, assim, que, só um instante, eu recomendo para todo estudante, olha, se você não ler, você não vai para lugar nenhum. Então, qualquer pessoa na universidade tem que ter uma carga de leitura. E eu diria, não somente na universidade, mas também fora dela, no mercado de trabalho, para poder se sair bem naquilo que escolheu para fazer. Desculpe aí, Micael, pode ir em frente. Perdão, professor. Só fazendo um adendo sobre legislação, é algo tão importante que as empresas privadas elas pagam consultorias para ficar acompanhando a evolução das legislações e elas acabam encaminhando para setores para se adequar à legislação atual. Por exemplo, existe uma plataforma, o nome é Ius Natura, a empresa que eu trabalhava tinha essa plataforma, e aí cada setor ele tinha um responsável, sempre que surgia uma nova lei, a gente era intimado, era obrigação nossa tentar atender aquele requisito legal novo estabelecido pela essa nova legislação. Então, surgiu uma nova legislação, essa plataforma ela fazia o gerenciamento e caminhava para a gente diretamente. Ó, você precisa cumprir esse requisito. E hoje nenhuma empresa quer estar fora dos requisitos legais, né? Senão acaba perdendo benefícios, redução de impostos, fora que acaba manchando o seu próprio nome, né? Principalmente uma empresa de saneamento. Olha, eu estou vendo aqui no chat uma pergunta sobre o marco do saneamento, mas eu acho que você falou já muito bem sobre o marco do saneamento. Mas tem uma questão aqui muito provocativa. Diz assim, tem algum aspecto controverso a destacar no marco regulatório? Boa pergunta. É bom a gente ver, né? Quer dizer, está faltando alguma coisa? O que tem para melhorar no marco, né? Porque já se antevê uma necessidade de mudar, não somente uma vez, mas várias vezes, né? Porque no processo de gestão, nós temos que estar preparados para mudar aspectos da política, como também mudar os planos, né? Porque isso não é uma coisa assim muito amarrada, né? Eu sei que ficaram umas perguntas antes, que a gente pode voltar depois, mas essa questão eu acho que é muito importante. Né? É de Jorge. Professor, sobre o marco Jorge, acredito que eu conheço o Jorge, acho que é da Sesuma, se não me falha a memória. Então, um dos pontos do marco de saneamento, eu acredito que às vezes ele não julga a realidade. Às vezes é muito tópico todos os objetivos e o que falta talvez seja sentar com quem está operando o sistema e entender a real necessidade. Como que a gente está realmente hoje e não determinar objetivos que não vão ser cumpridos, porque acaba sendo mais uma legislação. A gente sabe que não vai cumprir, então daqui a 5 anos a gente vai passar por uma nova revisão. Então, se fossem objetivos mais coerentes, que fossem realmente tangíveis, acredito que seria algo mais abraçado pela população e pelas empresas, né, que é quem faz o negócio girar. Algo que é um pouco difundido, acredito que de modo errado, sobre o marco de saneamento, é a questão da privatização das companhias de saneamento. E ocorre que o marco de saneamento ele não veio privatizar as empresas, as estatais, não. Ele coloca as empresas privadas na mesma categoria das estatais para competir por licitação. Talvez uma visão errada do público é que não vai acabar privatizando todas as estatais, os servidores, os empregados públicos vão ficar sem emprego. Não é essa a visão. A ideia é aumentar a competitividade e melhorar o serviço fornecido à população. Se a empresa estatal ela não tem condição de oferecer o serviço nessa excelência, vai buscar quem tenha. E a gente sabe que aqui no país as empresas privadas elas têm um rito diferenciado para a resolução de problemas. Onde eu atuava era uma PPP, então eu atuava como empresa privada, mas como era uma parceria público-privada, eu estava diretamente ligado à companhia de saneamento. Então a gente conseguia identificar quais que são os gaps das empresas e verificava que realmente, empresa privada, as coisas correm muito mais rápido, não é tão burocrático. Então, acho que a gente tem que corrigir um pouquinho essa visão de vai acabar privatizando tudo, muita gente vai ficar sem emprego. Ocorre também que, nesse tipo de parcerias,
ou até esse caso do SEDAI, que algumas empresas ganharam os blocos, alguns empregados desses são até absorvidos pela própria empresa privada. Afinal, eles são detentores de todo um vasto conhecimento de anos de casa. Não tem como se acabar desligando todo mundo e colocando uma equipe nova. Logicamente que ele vai ter que se adequar aos padrões, aos ritmos, aos objetivos e metas da empresa privada que ganhou a licitação. Então, acho importante pontuar sobre isso. Pronto, tem uma outra questão aqui, tem outras questões, mas eu acho que essa daqui poderia vir aí na ordem. Por exemplo, qual o papel da Agência Nacional? É de Maria Joselma Ferreira Aragão, eu conheço, foi aluno da Engenharia, Introdução à Engenharia. Qual o papel da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nesta Lei 14.026/2000? Você poderia falar um pouquinho aí? Qual o papel que ela vai desempenhar nessa? A ANA é reguladora, né, professor? Ela que acaba legislando sobre água. Eu não tenho de prontidão a resposta, viu, Maria Joselma? Preciso fazer uma análise mais minuciosa para responder. Pergunta muito boa, inclusive. Vou salvar para buscar. Meu contato está aí, depois me busque. Aconselho até juntar todo mundo, faz um grupo aqui, vamos discutir sobre o tema. Movimentar, realmente falar sobre saneamento. Acho que isso que falta às vezes. Mas me coloco à disposição, Joselma, para a gente conversar sobre. Pronto. E outra questão relacionada ao marco é de Heine Sibeli, né? Quais seriam os reflexos atuais na saúde e na economia com o advento do novo marco do saneamento brasileiro? Muito A boa. sua opinião. Heine, uma coisa que eu sempre pontuei nas últimas palestras é que o momento que a gente vive é um momento muito singular, um momento pandêmico. O saneamento ele se mostrou algo extremamente importante no país. Não tem como se combater uma pandemia sem água, sem esgoto. A gente sabe que o vírus é transmitido por esgoto, fugindo um pouquinho do tema, mas eu vou voltar para o tema. É só falando realmente da importância do saneamento para a saúde pública. E aí, a questão do vírus trouxe o saneamento para a evidência. Não tem como se combater sem água, para lavar as mãos, para higienizar. Não tem como combater o vírus sem ter um cuidado com os efluentes que são despejados nas ruas. Então, o saneamento é extremamente essencial para a saúde pública. O marco do saneamento, quando se injeta dinheiro, quando se investe em saneamento, tem aquele cálculozinho, a cada R$1 que eu invisto em saneamento, eu reduzo 4 na saúde, que eu acabo controlando doenças de veiculação hídrica, elas acabam sendo controladas, eu entrego água potável de qualidade para a população, acabo controlando o esgoto, fazendo a coleta e tratamento de esgoto, então eu tiro esse esgoto das ruas e isso acaba mitigando os riscos de contaminação da população. Então, saneamento e saúde são extremamente relacionados, são extremamente ligados. Assim, uma na linha do saneamento, tem uma pergunta já do professor Fernando aqui, que eu vou guardar para um pouco mais tarde, mas essa pergunta aqui sobre os resíduos sólidos, que eu achei bem interessante, já que a gente está falando num contexto de Covid e tudo, né? Deixa eu ver aqui, na gestão de resíduos sólidos urbanos, quais caminhos você orienta se aprofundar? Certamente é pergunta de uma pessoa que vê nos resíduos sólidos aí uma direção para seguir durante o curso. É uma pergunta de Bruno Martins Barbosa, né? Então, eu acho que é uma boa pergunta essa. Bruno, a gente vai desenvolver juntos. Eu, na minha nova jornada aí como consultor nessa área, eu tô junto aí das secretarias, acredite se quiser, estou buscando secretarias, institutos, para me aprofundar sobre as exigências legais, aí eu puxo um pouquinho da fala do professor Rui, porque hoje resíduos sólidos, tudo que tem relacionado a resíduos sólidos são legislações, são leis, são portarias, então hoje eu estou focado nisso. Estou lendo, tentar entender qual que é o gargalo do mercado e estou junto das secretarias, não só a de Campina Grande, mas também estou tentando atuar aqui em Pernambuco, em Alagoas atuei mais, para tentar buscar
qual que é o maior déficit delas, o que é que eles sentem mais falta para tentar atuar nesses gaps. Então, o que eu te encaminho, o que eu te oriento, é tentar buscar nas legislações e também buscar nas secretarias, chegar junto lá e conversar um pouquinho. Quais que são os maiores gargalos e os maiores déficits das empresas que geram resíduos? Eu não vou tanto para o cidadão, porque eu acho que o cidadão é mais um trabalho de conscientização. Eu acho que a gente precisa tratar quem gera mais resíduos. E não há como se comparar o resíduo gerado por cidadãos, por uma pessoa física, com o resíduo gerado por pessoas jurídicas. E aí a gente não fala só de resíduos como o lixo mesmo, mas, por exemplo, o resíduo gerado numa indústria têxtil, os efluentes gerados, nas diversas indústrias que existem no mundo. Então, a gente precisa saber para onde esses resíduos vão, quais são as classes, o que eu preciso saber para controlá-los. Então, eu estou tentando ir nessa linha, tentar me aprofundar em resíduos sólidos, buscando legislações e apoios em secretarias. Eu acho também que nessa questão dos resíduos sólidos urbanos é muito importante a gente considerar, por exemplo, o estado atual do desenvolvimento, quer dizer, como é que, por exemplo, os planos municipais de resíduos sólidos, qual é o estado de aplicação desses planos, é, como é que o que na realidade, qual a correspondência que há entre a realidade e aquilo que foi planejado, né? Então, eu penso que nisto também os acadêmicos eles podem dar uma contribuição muito importante para... É mais ou menos como fazer a análise da conjuntura, né? Dessa realidade que a gente está aí diante de nós. Porque cada município tem que ter o seu próprio plano de saneamento, cada município tem que ter o seu próprio plano municipal de resíduos sólidos. Então, precisa a gente saber qual o estado que essas coisas estão existindo, né? Qual é a conjuntura, qual é a realidade, o que se pode fazer daqui para frente. Se vir que esse planejamento todo, de fato, não levou a um desenvolvimento significativo, né? Então, eu acho que tem toda essa parte aí. Ô Bruno, eu não sei qual que é o curso, qual que é o período que ele está, mas aconselho também ele buscar estágios na área. Eu fiz estágio na área de resíduos sólidos e foi lá que eu aprendi muita coisa. A desenvolver um PGRS, a tentar um pouquinho entender como que funciona um plano municipal de resíduos sólidos. A empresa que eu estagiei, que foi fundada inclusive por ex-alunos da UEPB, ela conseguiu me dar esse embasamento de desenvolver. A gente tinha, ao terminar o estágio, eu tinha aptidão, tinha habilidade de desenvolver um PGRS. Então, eu sabia todos os requisitos, eu sabia o que é que eu precisava cumprir, não cumprir. Então, aconselho a buscar empresas voltadas a resíduos sólidos. Bom, tá, aí tem a pergunta aqui do professor Fernando, que também faz perguntas daquele estilo, né? Aí ele colocou assim, olha, com relação ao curso de ESA, de Engenharia Sanitária e Ambiental, qual a sua opinião sobre o perfil do nosso curso? Algum ponto precisa ser atualizado para uma melhor inserção dos egressos no mercado de trabalho? Professor Fernando, primeiro, um grande abraço. É um profissional excepcional, ele sabe, tem o maior carinho por ele. Professor, eu vou falar um pouquinho sobre o intercâmbio rapidamente. Eu tive contato com graduandos de todas as regiões do país, de norte a sul. E, em momento algum, eu me senti inferior quanto ao conhecimento que eu tinha daquele mesmo grau daqueles alunos. Então, era todo mundo do quinto período, eu não me sentia menosprezado, pelo contrário, eu acho que o curso da UEPB, ele é muito abrangente e nos prepara muito para o mercado. Logicamente que é algo genérico, afinal, precisa abordar todas as áreas para que a gente se aprofunde no MBA, na especialização, no mestrado futuro. Eu acredito que uma coisa que poderia trabalhar mais é colocar mais práticas. Eu não sei como que se inseria isso, como que poderia ser inserido na graduação, mas, por exemplo, as cadeiras de projeto de tratamento de água, de tratamento de efluentes, que foi inserida já no finalzinho, quando eu já estava saindo, foi uma cadeira extremamente positiva para o que eu fui assumir.
porque foi lá que eu tive a vivência de como que funciona a estação de tratamento de água, a cadeira da professora Verusca, eu não sei se é ela que dá ainda, que leciona essa disciplina, mas se eu não tivesse aquela base de como que funciona a estação de tratamento de água e esgoto, talvez eu nem teria conseguido passar no processo seletivo. Então, eu sugiro que volte mais para projetos de, por exemplo, um PGRS, desenvolver com o aluno um PGRS. Esse aqui é o passo a passo, vamos desenvolver um plano municipal de saneamento, vamos desenvolver aqui um projeto de uma ETA, de uma ET, de um UASB. Então, desenvolver projetos. Eu não sei se caberia na graduação, mas talvez projetos de extensão futuros para tentar munir o aluno de mais conhecimento prático para a vida profissional. Eu ia justamente, quando falasse, perguntar, e esta prática, o que você acha que é? Mas aí você já esclareceu, aonde for possível colocar projetos, aonde for possível colocar trabalhos práticos, por exemplo, na disciplina de análise de risco. Eu e Ruth, ou Ruth e eu, porque ela que é a professora da disciplina, a gente, quando planejou lá a disciplina, viu que os alunos tinham que fazer um plano de gerenciamento de risco, né? Quer dizer, como resultado de todo aquele conhecimento, ele tinha que sair sabendo elaborar um plano desses. Então, eu acho que as disciplinas, de fato, elas podem seguir uma vertente assim. Qual é o elemento prático, né? Qual é o produto que isso vai gerar? Como é que eu posso induzir o estudante a pensar sobre colocar esse conhecimento em prática, né? E eu acho que isto serve, inclusive, para aquele primeiro bloco das disciplinas que são básicas, né? Matemática, física, química, sempre você tem a oportunidade de analisar situações práticas. E isto é dever do corpo de professores colocar essa abordagem, né? Cada vez mais. Não é muito fácil, principalmente quando a gente está num sistema de ensino à distância, né? Tudo é mais difícil nesse tipo de coisas, né? Aí apareceu outra pergunta aqui, olha, outra pergunta não, uma observação lá de Jorge. Realmente, Micael, alguns alunos no estágio têm dificuldades com relação à formatação de PGRSL, né? E documentos técnicos ambientais. Então, eu penso que também essa observação de Jorge é um estímulo para que a gente siga essas ideias, né? Vamos pegar algo que já foi feito, como é que a empresa tal fez isto, e vamos analisar isto, né? Quais são os defeitos que tem aí? Quais são as virtudes que foram colocadas aí nesse projeto, nesse plano, né? E aí eu acho que a gente consegue melhorar mais até mesmo a interação e fazer o aluno ver que precisa interagir com as empresas e o mercado. Tem outra questão aqui, Rain Sibeli, obrigado pela participação, né? Quando mais ou menos você aconselha um aluno do curso de engenharia sanitária e ambiental começar a fazer um artigo sobre período ambiental? Primeiro período. Quem perde tempo, perde a razão. Já tem que começar desenvolvendo o que você puder desenvolver, que não dependa de outros. Vai pesquisando. A ferramenta internet aí facilita muito esse sentido. Você consegue desenvolver o que você imaginar. Escolhe a temática, busca fontes confiáveis, desenvolve. E, de preferência, pega esse teu artigo que você desenvolveu, vai lá para o LinkedIn e faz teu nome lá também. Desenvolve, compartilha, marca um professor que orientou, um professor que é da disciplina, que esse professor acaba curtindo, compartilhando. Tem uma rede também que está conectado. Então, você acaba desenvolvendo um artigo. No primeiro período, pode ser simplório, o artigo bem objetivo, mas você já está demonstrando que realmente você quer seguir alguma área, que você quer falar, que você está dando sua cara a tapa, que está saindo da zona de conforto. Isso é extremamente relevante para esse início de carreira.
É aí que a gente desenvolve, que a gente diferencia os profissionais que realmente vão seguir e aqueles profissionais que vão que vai ficar no meio do caminho. Acho que os professores têm mais aptidão para falar sobre isso do que eu. Mas na minha graduação a gente conseguia identificar, esse aqui vai ficar, esse aqui vai mais um pouquinho, esse aqui vai longe. Eu conseguia fazer isso. Só olhando a gente vai desenvolvendo essa habilidade de realmente dizer, esse aqui vai longe. Então, Heine, meu conselho é começa a fazer, não espera um momento perfeito, não existe momento perfeito, desenvolve e publica, que é o mais importante. Não vai publicar numa revista A1, A2, publica no LinkedIn. Às vezes o pessoal vê mais no LinkedIn do que essa revista A2, que tem uma assinatura que muita gente hoje não tem condição de pagar. Então, o seu artigo pode ser até mais lido do que lá. Logicamente que quem quer ter um mestrado, um doutorado, precisa de publicações, esse é um caso à parte. Mas se você quiser começar a ter mais conforto para desenvolver artigos, vai desenvolvendo e publicando no LinkedIn. E tem aqui um recado do professor Fernando, né, novamente. Diz assim: parabéns, Micael. Eu quero fazer essa leitura e eu acho que eu quero compartilhar esse pensamento de Fernando. Eu acho que Neiliane também, né? Assim, parabéns, Micael. Fiquei muito feliz em ver sua evolução profissional. Que sua palestra sirva de motivação para os nossos alunos. E eu quero, né, já puxando aqui de Fernando, né, agradecer profundamente aqui o aceite da sua palestra. Na palestra não, esse bate-papo, né, eu acho que deu para motivar os alunos, né, trouxe muitos assuntos pertinentes que a gente pode depois estar discutindo em outras palestras, né, em outros assuntos, com outras pessoas também da área. Foi muito bom, né. Infelizmente a gente tem a questão de horários, né? Mas eu acho que deu para a gente trazer muita pergunta aí, né, professor Rui? E a gente quiser, pode ainda estar finalizando com uma mas assim, eu quero agradecer mesmo, né? Foi muito bom, né? Eu tô agora lisonjeada por estar assim, a engenharia para mim é uma das engenharias que traz engenharias acabam fazendo os problemas, né? Então a gente traz essas soluções, a gente consegue, né, com todos esses problemas existentes, a gente traz essas soluções, né? Então a gente, na verdade, é multidisciplinar, tem muita coisa para poder estar trabalhando aí na engenharia ambiental. Então, assim, eu só sinto orgulho, né, dos profissionais que a gente está formando. E você é um exemplo do. Queria até que tu comentasse um pouquinho aí como é a questão do lado do seu canal, né, saneamento, agora esse nome, saneamento... Nosso de cada dia. Nosso de cada dia. Pronto, primeiro vou agradecer. Esse pessoal segue, né? Muito obrigada. Vou agradecer primeiro. Ótimo. Obrigado vocês, pessoal. E já me coloco à disposição para novos bate-papos. Agora eu tenho mais tempo para conversar sobre. Antes eu realmente ia dizer que não conseguiria, mas hoje eu tenho mais tempo. Então, se quiser falar só sobre o marco de saneamento, a gente monta uma palestra sobre isso. O dia a dia operacional nas estações, a gente monta alguma coisa, um bate-papo, não é palestra, não. Palestrante é gente que já tem nome aí, aqueles caras bem... Eu estou no início ainda, galgando meu caminhozinho. Então, quem quiser bater um papo sobre isso, também me coloca à disposição. O meu canal é Saneamento Nosso de Cada Dia, lá na plataforma YouTube. A ideia é falar sobre saneamento. Era um pouco do meu dia a dia, e agora com a consultoria vai ser novamente um pouco do meu dia a dia. Então, a ideia é falar do dia a dia do saneamento. Não é trazer uma aula sobre como que funciona um micro-organismo X. Não, mas falar do dia a dia. Como que funciona uma estação de tratamento de água? Funciona assim, 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 assim. Tem esse problema, tem esse problema. Então, é trazer o dia a dia mesmo do saneamento para a população, que eu acho que nem desconhece. Acha que a água chega lá na estação, coloca cloro e entrega na torneira. Nem imagina todo o controle de qualidade, de análise físico-química, microbiológica, os problemas operacionais, quantas unidades operacionais passam para entregar água de qualidade à população. Então, é basicamente isso. Então, quem não tiver inscrito, se inscreve lá no canal Saneamento Nosso de Cada Dia. Antônio, eu quero registrar aqui a presença da professora Verusca, né? Colocou aqui 2 recados para você. Primeiro, parabéns, Micael, você é um exemplo. E o outro aqui embaixo, né, que eu acho que foi agora,
excelente palestra, que é um pensamento também de vários outros que participaram dessa live hoje à noite. Eu acho que você se sinta muito bem, porque aqui eu vi entre os alunos recados assim, parabéns, muito boa palestra, foi um excelente bate-papo, né? Profissional incrível, esse vai longe, eu sei também que vai muito longe, né? Então, boa noite para todos. Né? Obrigado, pessoal. Um prazer grande estar aqui com você, e com a professora Liliane e com todos os outros. O prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Rui. Obrigado, Micael. Foi maravilhoso esse momento, né? E obrigado a todos, né, que estão aqui presentes até esse momento. Foi um bom bate-papo, né? Um bom momento para todo mundo aqui estar falando um pouquinho de saneamento. Muito obrigado mesmo. Boa noite e agradeço, né, ao Codecom, a todos os professores aqui presentes, os alunos que estão participando, né? O link aí já passou, né, para quem quiser fazer a inscrição, tem ainda certificado. Muito obrigado mesmo, viu, Micael? Quer terminar, finalizar? Fecha aí, Micael, para... Vou fechar. Vou fechar só dizendo, primeiro, obrigado. Para mim foi uma honra imensa mesmo, voltar à minha casa, ver meus professores, tanto os presentes quanto o bate-papo, ver a professora Verusca, Fernando, o professor William, todos os demais. Muito feliz pela devolutiva, pelo feedback recebido. Para os novos alunos, gente, o mercado é lindo de saneamento. A gente recebe para resolver problema, então vão na ideia de resolver problema. A gente é pago para resolver problema mesmo. E é um mercado extremamente promissor. O futuro sim, o futuro é hoje, o futuro é amanhã. Então, trabalhem, se desenvolvam, busquem capacitação, não só na área profissional, mas também aquele conhecimento mais, as soft skills, que é um treinamento de liderança, de como trabalhar em grupo. Eu precisei desenvolver muito isso para ter toda a habilidade que eu consigo ter hoje. E vão em frente, não tenham medo de arriscar, abracem desafios. Se tiver que ir para morar no norte, vá para o norte. O Brasil é grande, o Brasil é lindo, tem muita coisa para se trabalhar e precisa de gente capacitada, e a UEPB prepara, sim. Eu não me sinto, nunca me senti menosprezado. Vim da UEPB, tenho o maior orgulho de levar o nome UEPB para onde vou. Já trabalhei em empresa, uma das maiores empresas de saneamento do país, e levei o nome UEPB, representei o nome UEPB. Então, não se sintam menosprezados, a gente está na melhor instituição de saneamento do Nordeste, quiçá do país. Grande abraço e contem comigo para o que precisar. A professora Gilvânia também está aí, dando os parabéns. Pronto, Obrigado, professora Gilvânia. Falar aqui, né? Agradecer a todo mundo, né? Professora Gilvânia, que é coordenadora de junta, né? Aqui presente também ajudou muito. A gestão do departamento, né? Com a professora Márcia Ramos Luiz, o professor Marcelo, né? Que Micael conhece bem, né? Que também convidou, né? E eu quero agradecer pelo convite e você aceitar e que está participando da palestra, né? Dessa conversa. Muito obrigada. Obrigada a todos os professores aqui presentes, né? Que participaram e os alunos, né? E obrigada ao Codecom, né? Que está ajudando aqui na transmissão dessa live, na pessoa de Hipólito. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Espero outros momentos desses, né, pessoal? Boa noite, pessoal. Professor Rui, muito obrigado também. Abraço, pessoal.